Meus amigos, estamos de volta aqui para mais um vídeo de análise, review e explicado, enfim, de WandaVision, dessa vez episódio número 4. E que episódio, hein? Finalmente tivemos muitas respostas, né? Outras perguntas foram criadas, mas finalmente tivemos algumas respostas, muitas teorias quebradas, acertamos algumas aqui no canal, inclusive, erramos outras. Vamos tratar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Primeira coisa é falando sobre aquela situação do blip, né? Aquela cena inicial lá com a Monica Rambeau aparecendo no hospital, que dá a entender que ela foi uma das pessoas que desapareceu, né? Quando o Thanos estalou o dedo lá em Guerra Infinita. Ela e juntamente com a metade da população da Terra desapareceu e agora ela retorna. A gente viu ali a cena dela retornando após o estalar dos dedos do Tony Stark, trazendo todo mundo de volta. Eu gosto quando a Marvel explora isso, né? A gente tem que entender que o Thanos ele foi um evento que vai mudar esse universo cinematográfico para sempre, gente. O que ele fez foi muito grave, né? Assim, grave dentro desse universo ficcional, né? Às vezes a gente se esquece disso, tipo, já derrotaram o Thanos, já acabaram com as joias do infinito, já resolveram tudo, acabou. Não, gente. Sabe, é muito grave isso, você tirar metade das pessoas do universo e trazê-las de volta 6 anos depois. Isso abre brechas e ganchos para diversas histórias, né? E a Marvel mostrou ali um pouquinho, assim, a gente já tinha visto um pouco disso sendo pautado em Homem-Aranha Longe de Casa, e agora a Marvel mostrou mais enfaticamente ali nesse iniciozinho de WandaVision, e eu creio que eles possam explorar isso muito mais dali pra frente. Uma resposta muito importante, aliás, foi o fundamento desse episódio, é explicar e mostrar finalmente o que é a Sword, a espada, enfim, que até então, né, a nossa teoria aqui no canal e de muita gente era que fosse seguir mais ou menos ali o que a gente tem da Sword nos quadrinhos. Inclusive eu falei aqui que talvez eles pudessem estar até no espaço, seguindo aquela coisa da base orbital, né? Enfim, mas não. É uma agência que nem é tão secreta assim, se a gente pensar. A própria Monica Rambeau, quando chega para falar com o agente Wong do FBI, ela se apresenta como sendo lá da SWORD. Tudo deles tem a logo estampada, não é uma coisa meio como a SHIELD, né? A SHIELD tinha muito isso de base secreta, dos agentes meio que não se identificarem como sendo da SHIELD o tempo inteiro. A SWORD parece não ter essa preocupação. Outra resposta é que ela foi fundada, né, foi criada ali pela Maria Rambeau, lá, vocês devem lembrar do filme da Capitã Marvel, né, que é a mãe da Monica Rambeau. Ela foi uma das criadoras, uma das fundadoras da SWORD, juntamente talvez ali com o Nick Fury e outras pessoas, o que dá a entender que após os eventos de Capitã Marvel, né, quando nós tivemos conhecimento, nós que eu digo os humanos, o governo, enfim, né, teve conhecimento de tantas ameaças extraterrestres como Skrulls, Krees, né, que foi apresentado no filme da Capitã Marvel. Isso foi provavelmente o fator motivacional para a criação da SWORD anos atrás, né, no caso nos anos 90, e hoje ali a gente vê mais ou menos a agência bem estruturada. Tá, beleza, já sabemos o que é a SWORD, agora vamos ver o que está acontecendo com a Wanda exatamente, né? Outra teoria quebrada é de que a Wanda tivesse criado uma realidade alternativa, de que ela tivesse criado pessoas ali imaginárias, enfim, inclusive o Visão, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Na verdade, não foi nada disso, né? Apesar de não ter explicado exatamente ainda o que está acontecendo, a gente já entendeu, né? Já é possível entender que, na verdade, a Wanda, ela pegou uma cidade, ela capturou, ela raptou uma cidade inteira, colocou uma barreira em volta, né? E dentro daquela barreira ela está modificando a realidade. Não é que ela tenha criado uma realidade, né? Inclusive as pessoas que estão ali dentro, que estão interagindo com ela, são pessoas reais, né? Algumas até já identificadas ali pela própria SWORD. Isso é importante a gente ter em mente, porque isso estabelece um certo limite nos poderes da Wanda, porque até então a gente estava achando que talvez ela pudesse ter outros poderes que não haviam sido mostrados até então, né? Na verdade ela tem essa manipulação de realidade que ela está fazendo, é uma coisa que a gente não viu nos filmes dos Vingadores anteriores,
né? Então agora a gente está vendo, mas existe um certo limite. A Wanda não pode criar coisas do nada. Ela consegue manipular a realidade, não criar uma realidade, pelo menos é o que a gente tem entendido até o momento. E aí pequenas coisinhas que vão sendo apresentadas durante o episódio começam a abrir margens para mais ideias, né? E explicar algumas coisas. Por exemplo, vocês devem se lembrar lá do apicultor, do helicóptero que foi achado pela Wanda. Tudo isso são interferências exteriores, né, que foram sendo introduzidas naquele universo modificado dela. Eu, inclusive, falei no nosso vídeo passado que o apicultor talvez fosse um astronauta, né? Que a roupa dele de apicultor, na verdade, fosse uma roupa de astronauta que, para ser aceita dentro daquela realidade ali, acabou virando uma roupa de apicultor. Eu estava mais ou menos certo, na verdade é uma roupa de proteção meio radioativa ali, porque os caras não sabem exatamente o que tem dentro daquela barreira. Então, quando ele passou, ele se transformou ali numa identidade, né, visual ali de um apicultor. A mesma coisa os drones lá da SWORD, né, eles viraram ali helicópterozinhos de brinquedo. Então, mais ou menos a gente estava um pouco certo em relação a isso. Até as pessoas que são tragadas lá para dentro daquela barreira, como o caso da Mônica, assumem ali um visual, cabelo, roupa, enfim, condizentes com o que está sendo mostrado nos sitcoms ali criados pela Wanda. Uma presença muito importante nesse episódio é a da Darcy. Vocês devem lembrar da Darcy lá dos filmes do Thor, né? A doutora Darcy, melhor dizendo, que é o personagem Orelha. É aquele personagem que ele vai fazendo as perguntas que nós, espectadores, temos e assim vamos obtendo respostas, né? Junto com a Darcy, que está meio que prestando um serviço terceirizado ali para SWORD, tinha uma outra junta ali de especialistas. Inclusive tinha um cara de inteligência artificial e nanotecnologia, que foram coisas muito citadas aí nos últimos filmes dos Vingadores. Vocês devem se lembrar disso. Então, se bobear, daqui a pouco deve aparecer até alguém usando ali algum tipo de tecnologia Stark. Não estou dizendo que vai ter a aparição do Homem de Ferro, que a Wanda vai criar o Homem de Ferro, nada disso. Mas a gente tem que lembrar também que, por mais que o Tony Stark tenha morrido, a tecnologia, a influência, as indústrias Stark continuam ali existindo, né? E a Darcy é quem identifica realmente o que está acontecendo. Ela pega ali, ela identifica aquelas ondas que estão sendo emitidas lá naquela barreira, pede para os caras colocarem uma TV de tubo, né? A TV antiga, para ela poder identificar o que está acontecendo lá, e eles começam a assistir os episódios em sitcoms que nós já vimos assistido. Porém, é dito ali uma coisa que eu achei interessante. A energia daquela barreira, ela é similar à energia residual do Big Bang, né? Aquela explosão que, em teoria, deu origem ao universo. E aí a gente começa a criar já algumas teorias, algumas conjecturas e pensar em algumas coisas. Pode ser uma informação solta, pode ser uma referência às Joias do Infinito, porque vocês devem se lembrar que a Wanda e o Pietro foram criados por experiências da Hydra usando as Joias do Infinito, né? Eles são humanos aperfeiçoados, né? Modificados, usando uma tecnologia energizada pelas Joias do Infinito. É só voltar lá em Vingadores 2, Era de Ultron, a gente viu isso. Então essa energia residual ali pode ser do poder da Wanda, né? Que foi criada diretamente por causa das joias, ou temos um agente externo, extraterrestre ali, influenciando a coisa toda. Vamos falar disso no final, quando a gente vai estabelecer algumas teorias aqui. E para fechar, né, como havíamos cravado no vídeo anterior, a Wanda quer o corpo do Visão. Eu falei isso no vídeo anterior, aliás é o título do nosso vídeo anterior. Por que ela quer o corpo do Visão? Porque com o corpo dele, ela manipula da maneira que ela quiser. Até então, a gente estava criando aqui algumas ideias de que talvez ela estivesse invadido, né, que ela tivesse invadido ali uma base da SWORD atrás do corpo do Visão, ou que ela tivesse o corpo dele e a SWORD tivesse ido atrás, né? A gente não sabia muito bem o que está acontecendo, mas a gente lembrou tudo isso no vídeo passado, quem quiser assistir, da questão que o corpo do Visão não se decompõe, ele é um robô, ele é um sintozoide, então o corpo dele existe, né? Como existem aquelas pessoas que estão dentro daquela realidade modificada da Wanda.
E por isso a Wanda não pode trazer o Pietro de volta. A Wanda não pode criar pessoas do nada, não pode dar vida do nada, né? É uma limitação dela. Então, se o Pietro já está morto, se não tem mais o corpo dele, então não tem como trazer ele de volta. Já o Visão, ele é um boneco ali, né? Ele é realmente um boneco, um fantoche que está sendo controlado ali pela Wanda. Inclusive a gente vê ali no final aquele buraco lá na testa dele, que foi o que aconteceu depois do encontro dele com o Thanos. E aí temos aqui algumas teorias, algumas perguntas para a gente apostar para os próximos capítulos. Primeiro, voltando à questão lá da barreira energizada com as partículas cósmicas do Big Bang que eu falei. Isso pode ter a ver, né, com o que nós já citamos aqui dos poderes da Wanda, ou pode ser a interferência de seres exteriores. Esses seres exteriores podem ser talvez Skrulls. Por que eu estou dizendo isso? Porque, além dos Skrulls, né, serem criaturas extraterrestres, eles têm o poder, né, de se transmutar ali e ficarem irreconhecíveis. E algumas pessoas ali que estão dentro daquela realidade ainda não foram identificadas pela SWORD. Vocês devem lembrar daquela cena onde eles estão colando ali as fotos lá daquelas pessoas e dando o nome real delas, né? E algumas pessoas ali não foram reconhecidas ainda, como o Ralph, a Doris e a Agnes. Então, talvez possam ser Skrulls, né? Ou possam ser outras coisas, ou podem não ter sido identificadas ainda. Teremos que esperar os próximos episódios, mas isso tudo é muito curioso. Outra pergunta que fica no ar, né? Por que sitcoms? A própria Darcy fala isso. Por que sitcoms? Eu ainda continuo batendo na tecla de que a Wanda escolheu essa coisa das sitcoms. Eu acho que isso é uma escolha dela, porque sitcoms são realidades, né, de ficção de famílias felizes. Toda sitcom, ela mostra, em teoria, né, gente, em tese, principalmente as sitcoms antigas, mostram famílias com alguma coisa muito específica, alguma coisa diferente, mas que no fundo são muito felizes. Então eu acho que por isso a Wanda acabou escolhendo esse formato ali para modificar a realidade dela, tá? Não acho ainda que tenha alguma coisa muito específica em relação a isso. Sobre o Mephisto, né, que ainda tem muita gente batendo na tecla também, não, porque isso tudo é o Mephisto, é o diabo que está influenciando ali a Wanda, porque teve referência lá do Mephisto nos outros episódios. Sim, tivemos algumas referências visuais ali e tal. Eu ainda acho que isso tudo é easter egg. Eu acho que não tem Mephisto. Eu tô falando isso há 3 vídeos, falando aqui pelo 4º vídeo. Não tem Mephisto, gente. Não tem Mephisto. Tá? Não tem diabo, não tem nada disso. Não tem demônio, não tem nada disso. Pode até ser que a Marvel modifique isso, né? Sei lá, coloque não sei, fazer uma viagem aqui, né? Digamos que alguém esteja manipulando a Wanda e essa pessoa tem o codinome Mephisto, né? Só para dar a referência dos quadrinhos, mas não vai ser exatamente o Mephisto capetão que a gente tem lá nas histórias em quadrinhos que manipulou a Wanda, fez ela ter aquelas crianças e tal. Então eu ainda bato na tecla aqui que não é nada sobrenatural a esse ponto de vista. É alguma coisa ou alienígena, sabe? Ou científica ali na questão de física quântica, de realidades alternativas, sabe? Algum ser extraplanar pode estar influenciando a Wanda, mas não vai ser nada de demônio, nada disso. E o Visão? Bom, a princípio não podemos criar muitas conjecturas, mas como sabemos que a Wanda não pode criar coisas do nada, eu também havia cravado aqui a ideia de que ela não pode criar uma joia do infinito. A Wanda não pode criar uma joia do infinito. E por isso eu soube o tempo inteiro, né? Eu apostei o tempo inteiro de que aquele Visão não era o Visão vivo já, né? Porque ele tinha a joia na testa. Na personificação criada dele pela Wanda, o Visão tá com a joia da mente lá na testa e ela não pode criar, ela não tem o poder de criar essa joia, né? Então, assim, eu acho que quando a série acabar, ou o Visão vai morrer de vez, a gente não vai ter mais a participação dele em nada, ou teremos o Visão branco, né? Ou o Visão rebutado ali, que é aquele Visão um pouco mais frio,
sem as memórias do que ele passou antes com a Wanda, né? Mas isso a gente fala um pouco mais pra frente. A única coisa, gente, a única coisa que eu sei de verdade é que isso que a Wanda tá fazendo é muito sério, sabe? Ela, como uma heroína, como membro dos Vingadores, ela raptar uma cidade pra fazer isso é muito sério. E isso vai trazer consequências. A gente tem que lembrar de novo Capitão América, Guerra Civil, onde foi apresentado o tratado lá de Sokovia e tal, que teve aquela briga toda, né? O time do Homem de Ferro, o time do Capitão América, enfim, foram muitas coisas ali envolvendo aquela treta toda, mas uma delas era o Tratado de Sokovia, que justamente estabelecia alguns limites, né? Que era o governo ali querendo estabelecer alguns limites na atuação dos Vingadores, porque justamente eles estavam muito soltos, e um dos argumentos era a instabilidade da Wanda. Vocês devem lembrar disso, né? E isso foi dito lá atrás, ou seja, a Wanda agora mostrando mais uma vez, eu sei, vocês podem dizer, ela pode estar sendo manipulada, ela pode estar sendo controlada, tá? Pode, gente, mas no fundo, ela também é responsável por isso tudo, porque se ela sabe o que está acontecendo, se ela sabe que ela tem controle sobre aquela situação e ainda assim ela é conivente, ela tem responsabilidade, né? Então é uma coisa que vai trazer muitas consequências para a personagem no futuro e talvez para os Vingadores se ela continuar fazendo parte da equipe. É isso, gente. O que vocês acharam desse episódio aí, esse 4º episódio de WandaVision, que dá uma virada boa na série. Agora a gente deve começar a ver coisas dentro da realidade criada pela, ou melhor, modificada pela Wanda, né? Não criada. A gente vai começar a ver coisas na realidade modificada pela Wanda e coisas da realidade real. A realidade real é ótimo. Então, sabe, eu acho que a série vai começar a mostrar aí esses dois lados e tá ficando cada vez mais interessante. Então, eu quero saber muito a opinião de vocês, deixem nos comentários aí, dê aquele like ou dislike, o que vocês preferirem, e por favor se inscrevam no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante.